A Índia, uma terra de vibrante diversidade, está testemunhando uma tendência perturbadora. Uma sombra de perseguição está se espalhando, tendo como alvo uma de suas minorias religiosas mais antigas, os cristãos. As estatísticas pintam um quadro sombrio. Somente em 2024, mais de 640 ataques contra cristãos foram documentados, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Esse número, no entanto, provavelmente representa apenas a ponta do iceberg, já que muitos incidentes não são relatados devido ao medo e à intimidação. Esses ataques não são eventos isolados, eles fazem parte de uma campanha sistemática e crescente de perseguição, alimentada pela intolerância religiosa e pelo ódio. Cristãos em toda a Índia estão enfrentando uma onda sem precedentes de violência, discriminação e assédio legal. Seus direitos fundamentais estão sendo violados e sua segurança está cada vez mais em risco de agressões físicas e vandalismo de igrejas a boicotes sociais e prisões arbitrárias. As formas de perseguição são multifacetadas e implacáveis. Grupos extremistas operam impunemente, muitas vezes com a aprovação tácita, ou até mesmo o apoio das autoridades locais. A situação exige atenção urgente, não apenas do governo indiano, mas da comunidade global como um todo. O mundo não pode ficar em silêncio enquanto uma comunidade de fé é alvo e marginalizada. A perseguição aos cristãos na Índia é uma mancha na consciência da humanidade, um lembrete gritante de que a batalha pela liberdade religiosa está longe de terminar. É um chamado à ação, uma convocação para nos solidarizarmos com nossos irmãos e irmãs perseguidos e levantarmos nossas vozes contra essa injustiça. As leis anticonversão, ostensivamente promulgadas para prevenir conversões religiosas forçadas ou fraudulentas, tornaram-se uma arma poderosa nas mãos daqueles que buscam marginalizar e intimidar os cristãos na Índia. Essas leis, atualmente em vigor em 10 estados, muitas vezes têm uma redação vaga e estão sujeitas a abusos. Elas efetivamente criam um clima de medo e suspeita em torno das atividades cristãs, particularmente o evangelismo e o trabalho social. O ônus da prova sobre essas leis geralmente recai justamente sobre o acusado, que é presumido culpado até que se prove o contrário. Meras acusações de conversão forçada, muitas vezes baseadas em evidências frágeis ou fabricadas, podem levar a prisões, detenções e até violência. Pastores e evangelistas cristãos são particularmente vulneráveis, frequentemente alvos de falsas acusações e sujeitos a assédio e intimidação. O impacto dessas leis se estende muito além de casos individuais. Elas têm um efeito assustador sobre a liberdade de religião e crença, criando um ambiente hostil para os cristãos praticarem e compartilharem sua fé. O medo de ser falsamente acusado paira sobre cada interação, prejudicando o diálogo interreligioso genuíno e fomentando suspeita e desconfiança. O uso indevido das leis anticonversão é uma clara violação dos compromissos internacionais da Índia com a liberdade de religião ou crença. Essas leis devem ser revisadas e alteradas para garantir que não sejam usadas como instrumentos de assédio e discriminação contra minorias religiosas. A comunidade internacional deve responsabilizar o governo indiano pela manutenção de suas obrigações de direitos humanos e pela proteção dos direitos de todos os seus cidadãos. O custo humano das leis anticonversão e da crescente intolerância
religiosa na Índia é tragicamente evidente nos numerosos casos de perseguição enfrentados pelos cristãos. 2 casos específicos, um em Madhya Pradesh e o outro envolvendo José e Shija Papachan, destacam a situação daqueles falsamente acusados e injustamente punidos. Em abril de 2024, um pastor e sua esposa em Madhya Pradesh foram condenados a 2 anos de prisão sob acusações fabricadas de conversão forçada. Seu único crime foi compartilhar sua fé com outras pessoas. Este caso exemplifica a aplicação arbitrária e injusta das leis anticonversão, onde meras acusações são suficientes para levar à prisão. Da mesma forma, o caso de José e Shija Papachan, condenados no início de 2025 e enfrentando 5 anos de prisão, ressalta a vulnerabilidade dos cristãos na Índia. Os Papachans, acusados de atrair indivíduos para o cristianismo com a promessa de ganho financeiro, mantêm sua inocência. Sua condenação, baseada em evidências duvidosas e impulsionada por preconceito religioso, envia uma mensagem assustadora aos cristãos em todo o país. Esses casos não são incidentes isolados, mas representam um padrão mais amplo de perseguição. Eles destacam a necessidade urgente de reforma legal, responsabilização judicial e um fim à impunidade desfrutada por aqueles que praticam violência e discriminação contra cristãos. A comunidade internacional deve exigir justiça para aqueles injustamente acusados e presos e trabalhar para garantir que tais erros judiciais não continuem. A crescente perseguição aos cristãos na Índia é agravada pelo silêncio ensurdecedor e, às vezes, pela cumplicidade do governo. Apesar das crescentes evidências de violência e discriminação direcionadas, a resposta daqueles que estão no poder tem sido amplamente inadequada. Essa falta de ação, juntamente com a retórica inflamatória de alguns líderes políticos, cria um clima de impunidade para os agressores e encoraja aqueles que buscam marginalizar e silenciar as minorias religiosas. O primeiro-ministro Modi, apesar de sua imagem global como defensor da tolerância e do desenvolvimento, permaneceu notavelmente silencioso sobre a questão da perseguição cristã. Esse silêncio diz muito e é visto por muitos como uma aprovação tácita da violência em curso. Embora suas recentes derrotas eleitorais possam limitar sua capacidade de implementar novas políticas discriminatórias, o dano já foi feito. A Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional, o SCIUF, em seu relatório de outubro de 2024, destacou o agravamento da perseguição às minorias religiosas na Índia, citando ações governamentais e violência de multidões como as principais preocupações. O relatório observou que o governo indiano não apenas falhou em proteger suas minorias religiosas, mas também aplicou ativamente legislação discriminatória e permitiu que o discurso de ódio florescesse. Essa falta de vontade política para abordar a questão da perseguição cristã é profundamente preocupante. Ela envia a mensagem de que as vidas e liberdades dos cristãos têm pouco valor. O governo indiano deve ser responsabilizado por sua inação e instado a tomar medidas concretas para proteger seus cidadãos cristãos, defender o Estado de Direito e garantir que aqueles que praticam violência sejam levados à justiça. Seção 5. Quando o ódio se instala.
violência social e incentivo à violência. A perseguição aos cristãos na Índia não é meramente uma questão de política governamental ou discriminação legal, está profundamente entrelaçada com atitudes e preconceitos sociais. Grupos extremistas hindus, muitas vezes alimentados por desinformação e retórica inflamatória de líderes religiosos e políticos, desempenham um papel significativo no incitamento e na execução de violência contra cristãos. Esses grupos propagam uma narrativa de cristãos como agentes estrangeiros que buscam converter hindus e minar a cultura indiana. Eles acusam os cristãos de conversões forçadas, muitas vezes usando alegações infundadas e evidências fabricadas para incitar tensões comunitárias. Essa propaganda encontra terreno fértil em um clima de crescente polarização religiosa, onde a desinformação e o discurso de ódio se espalham rapidamente pelas mídias sociais e plataformas online. Um exemplo particularmente alarmante desse incitamento à violência ocorreu em Chhattisgarh, em março de 2025. Um ataque planejado por uma multidão a aldeias cristãs, alimentado por acusações de abate de vacas, foi evitado somente após intensa pressão internacional e intervenção policial. Este incidente seguiu uma tendência perturbadora de violência em Chhattisgarh, onde mais de 1.000 cristãos ficaram desabrigados em 2023 devido a ataques direcionados. O caso Chhattisgarh destaca o perigoso nexo entre discurso de ódio, violência de multidões e a vulnerabilidade das comunidades cristãs. Ressalta a necessidade urgente de abordar as causas profundas da intolerância religiosa, combater a desinformação e o discurso de ódio e responsabilizar aqueles que incitam à violência por suas ações. Seção 6. Um pesadelo vivo. O impacto da perseguição na vida diária. Para os cristãos na Índia, o espectro da perseguição paira pesado sobre suas vidas diárias. O medo constante de ataques, assédio e discriminação permeia todos os aspectos de sua existência, criando um clima de ansiedade e insegurança. O impacto dessa perseguição é profundo e multifacetado, afetando não apenas suas práticas religiosas, mas também seu bem-estar social, econômico e psicológico. Cristãos em muitas partes da Índia vivem com a ameaça constante de violência. Igrejas são vandalizadas, casas são atacadas e indivíduos são sujeitos a agressões físicas, muitas vezes à vista das autoridades que fazem vista grossa. Essa violência cria a sensação generalizada de medo, forçando muitos cristãos a praticar sua fé em segredo e viver nas sombras. A discriminação se estende além da violência física, Os cristãos enfrentam boicotes sociais, exclusão econômica e discriminação na educação e no emprego. Crianças sofrem bullying nas escolas. Famílias lutam para encontrar empregos e comunidades inteiras são ostracizadas por sua fé. Essa marginalização sistemática tem um impacto devastador em seus meios subsistência e em seu senso de pertencimento. O custo psicológico dessa perseguição constante é imensurável, Os cristãos, particularmente aqueles que foram vítimas de violência ou testemunharam ataques a seus insurvidos, vivem com trauma, medo e um sentimento de desesperança. As consequências a longo prazo desse trauma em indivíduos, famílias e comunidades são profundas e de longo alcance. Seção 7. Faróis de esperança. Redes de apoio e assistência jurídica.
Diante da crescente perseguição, as comunidades cristãs na Índia não estão sozinhas. Uma rede de grupos de apoio, organizações de direitos humanos e indivíduos dedicados estão trabalhando incansavelmente para fornecer assistência, ajuda jurídica e uma voz aos que não têm voz. Esses faróis de esperança AOE oferecem uma tábua de salvação para aqueles que foram alvejados por sua fé, fornecendo apoio prático, representação legal e uma plataforma para compartilhar suas histórias com o mundo. Redes de igrejas e ONGs cristãs desempenham um papel vital na documentação de casos de perseguição, fornecendo assistência jurídica aos falsamente acusados e oferecendo abrigo e apoio às vítimas de violência. Essas organizações muitas vezes operam sob imensa pressão e enfrentam ameaças e assédio, mas continuam seu trabalho com coragem e determinação. Grupos de assistência jurídica estão trabalhando para desafiar leis discriminatórias, lutar pela libertação daqueles injustamente presos e buscar justiça para as vítimas de violência. Eles enfrentam uma batalha árdua contra um sistema legal frequentemente tendencioso, preconceitos profundamente arraigados. Mas seu trabalho é crucial para defender o Estado de Direito e os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Essas redes de apoio, embora muitas vezes com poucos recursos e enfrentando desafios significativos, fornecem um vislumbre de esperança em uma paisagem sombria. Elas demonstram a resiliência do espírito humano e o poder da solidariedade diante da opressão. Seu trabalho é um testemunho da força duradoura da fé e do compromisso inabalável com a justiça e a igualdade. Seção 8. Um chamado global para ação. Advocacia e conscientização internacional. A perseguição aos cristãos na Índia não é apenas uma questão interna. É uma questão global que exige uma resposta global. A comunidade internacional tem a obrigação moral de se manifestar contra essas violações dos direitos humanos, responsabilizar o governo indiano por suas ações e trabalhar para proteger os direitos de todas as minorias religiosas na Índia. Organizações internacionais de direitos humanos, defensores da liberdade religiosa e governos em todo o mundo devem exercer pressão sobre a Índia para que cumpra seus compromissos internacionais com a liberdade de religião ou crença. Isso inclui exigir o fim do uso indevido das leis anticonversão, garantir a responsabilização dos autores de violência e promover o diálogo e a compreensão interreligiosos. Aumentar a conscientização sobre a situação dos cristãos na Índia é crucial. Os meios de comunicação, jornalistas e defensores dos direitos humanos devem lançar luz sobre as histórias daqueles que foram alvejados, amplificando suas vozes e expondo as injustiças que enfrentam. Campanhas de conscientização pública, documentários e ativismo nas mídias sociais podem desempenhar um papel poderoso na mobilização do apoio internacional e na pressão sobre aqueles que estão no poder para que hajam. A comunidade cristã global tem uma responsabilidade particular de se solidarizar com seus irmãos e irmãs perseguidos na Índia. Por meio de oração, defesa e apoio financeiro, eles podem fornecer encorajamento, recursos e um senso de esperança para aqueles que enfrentam a perseguição. Trabalhando juntos, os cristãos em todo o mundo podem ser uma força poderosa para a mudança, advogando
por justiça, paz e liberdade religiosa para todos. Seção 9. Um futuro incerto. Desafios e esperanças para os cristãos indianos. Como a sombra da perseguição continua pairando sobre as comunidades cristãs na Índia, seu futuro permanece incerto. Os desafios que enfrentam são assustadores, variando de discriminação sistêmica e obstáculos legais à ameaça constante de violência e ostracismo social. No entanto, em meio a essas provações, sua fé persiste, oferecendo um farol de esperança e uma fonte de resiliência. O caminho à frente para os cristãos indianos será repleto de dificuldades. Eles precisarão navegar por uma teia complexa de batalhas legais, preconceitos sociais e manobras políticas. Sua capacidade de praticar sua fé livremente e viver com dignidade dependerá da disposição do governo indiano em defender o Estado de Direito, proteger os direitos de todos os seus cidadãos e criar uma sociedade onde a diversidade seja celebrada, não demonizada. Apesar dos desafios, a esperança, a resiliência da comunidade cristã, sua fé inabalável e seu compromisso com a paz e a justiça são um testemunho do poder duradouro do espírito humano. A crescente rede de grupos de apoio, organizações de assistência jurídica e esforços internacionais de defesa oferece uma tábua de salvação e uma plataforma para a mudança. A comunidade internacional não deve fechar os olhos para a situação dos cristãos na Índia, ao nos solidarizarmos com eles. Aumentar a conscientização sobre sua perseguição e exigir a responsabilização daqueles que estão no poder, podemos ajudar a criar um futuro onde a liberdade religiosa seja uma realidade para todos. A jornada rumo à justiça e à igualdade pode ser longa e árdua, mas é uma jornada que vale a pena empreender pelo bem de nossa humanidade comum e pelo direito fundamental de todas as pessoas de viver em liberdade e dignidade.